Olá, mulheres! Bem-vindas ao devocional Mais de Ti, Menos de Mim. Uma boa semana a todas! E hoje o nosso versículo está escrito no Salmo 139, verso 14. Fala assim: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disto tenho convicção. Queridas, vejam que lindo este versículo que Davi falou, porque ele reconhecia quem ele era diante de Deus. Reconhecia como ele foi formado e como ele foi criado por Deus, de modo admirável e maravilhoso, especial. E é sobre isso que vamos falar hoje. Preparadas? E hoje eu quero começar pedindo a vocês que estejam abertas a renovar sua mente, trazendo para a sua vida as verdades de Deus. Tudo que não for verdade de Deus, que você vê, que carrega como pensamentos, que carrega como conceitos, esteja aberta a deixar de lado, abrir mão de todos esses pensamentos que não são do alto, que não vêm da palavra de Deus, e abrace as verdades que vêm de Deus, tá bem? Nós vamos falar sobre amar a si mesmo. Eu faço uma pergunta para você. Se o seu amor pelas outras pessoas fosse como o amor que você tem por si mesma, como seria? Há pessoas que abandonam a si mesmas para amar o próximo, mas Jesus pediu para amar o próximo como amamos a nós mesmas. Então, queridas, primeiro precisamos nos amar, para então amar o nosso próximo. É o amor por nós que nos dá uma base para amar o nosso semelhante, seja até mesmo o familiar, os filhos, o marido, o pai, a mãe. A mulher já tem naturalmente essa tendência de, por instinto, cuidar sempre das outras pessoas, do marido, dos filhos, do pai, da mãe, do sogro, da sogra, e esquecer de cuidar de si mesma, esquecer de amar a si mesma. Mas, queridas, é muito importante que nós amemos a nós mesmas. E vejam bem, eu não estou falando de um amor egoísta e egocêntrico, de alguém que não se importa com ninguém, só se importa consigo mesma. Eu estou falando de amar a si e então amar o próximo. Esse amor por si mesma se baseia em quem você é em Cristo e não nos seus erros ou acertos. Porque ninguém ama tudo o que faz, mas devemos amar quem Deus nos criou para ser, tá bem? Por exemplo, se o meu amor por mim estiver baseado em meus acertos, no dia que eu errar, eu vou deixar de amar a mim mesma. Isso não pode acontecer. Todas nós somos falhas em algum momento, tá bem? Então, o nosso amor por nós mesmas se baseia no amor que Jesus tem por nós, no amor que Cristo tem por nós. Nós recebemos esse amor e quando somos cheias dele, podemos amar a nós mesmas e também amar aqueles que estão à nossa volta. Talvez você só vê os seus defeitos, mas já parou para pensar no quanto você é uma mulher guerreira, em tudo que já passou, em toda a sua história de vida e ainda assim está de pé, em todo o sofrimento que já enfrentou, no quanto já se sacrificou pela família, muitas vezes guardando dores sozinha, sendo forte nos momentos mais difíceis, sendo forte por si, pelos familiares. Então, queridas, dê uma chance a si mesma de ser amada. Não se abandone, nem se anule. Receba o amor de Deus e se veja pelos olhos dele. Ele ama tanto você que deu um único filho por você, porque você é preciosa. Não aceite nenhuma voz que te diga o contrário disso. E peça a Ele que você se veja como Ele te vê. Lembra o que está escrito no Salmo 139? Vou ler novamente. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção.
Então, quando você ama a si mesmo, significa que você está se vendo pelo olhar de Deus. Então, você está pronta para amar o próximo. E será alguém mais feliz, alguém mais leve, uma melhor companhia. Não reclame de quem você é. Você foi desenhada por Deus. A palavra fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, quando Ele te olha, Ele não vê nenhum defeito. Ele vê como você é preciosa, como você é valiosa, como você é importante para Ele. Se veja assim também. E entenda uma coisa: quem não se ama está sempre querendo ser amada por outras pessoas. E quando esse amor não vem, a pessoa fica frustrada. Mas quem já recebeu o amor de Deus e se ama, não depende do amor de terceiros, que ela já recebeu o amor do Pai, ela já sabe do seu valor, então ela é feliz consigo mesma. Não é errado você amar a si mesma, não é errado você ver os seus pontos positivos. Você sabia que o apóstolo João, quando referia a si mesmo, até mesmo nos livros que ele escreveu, ele falava de si mesmo como o discípulo que Jesus amava. Pode até parecer orgulho, mas não é orgulho. Ele apenas sabia quem era diante de Deus. Ele apenas sabia quem era aos olhos do Pai, como ele era amado. Então, é isso também que você deve pensar sobre si mesma. A mulher que Deus ama. Quem eu sou? Eu sou a mulher que Deus ama, a mulher que Ele escolheu, a mulher que Ele fez de modo maravilhoso e especial. Esta é você, tá bem? É assim que o Pai te vê e é assim que você também deve se ver. E, para finalizar, eu quero perguntar para você, qual é a característica do amor? O amor dá, o amor cuida. De repente você tem cuidado de tantas pessoas, zelado por tantas pessoas, mas tem deixado de lado a si mesma, tem deixado de se cuidar, tem deixado de se zelar. Não se abandone, cuide de si mesma, se presenteie também. Você às vezes se esforça para presentear alguém e sempre está se colocando em último lugar, mas você não é a última na lista de Deus. Então não se coloque em último lugar, faça também por si mesma, cuide de si, se arrume, se proteja daquilo que é mal. Se existe uma amizade tóxica, um relacionamento tóxico que te faz mal, sempre que você está ali, você sai de lá mal. Então evita, querida, seja a menina dos olhos de Deus, zelada por Ele, como é a menina dos seus olhos. Às vezes você já deve ter acontecido isso, você estava fazendo uma fritura e veio uma gotinha de óleo em direção aos seus olhos. O que você fez? Você deixou ela entrar nos seus olhos? Não, você protegeu. Às vezes colocou a mão na frente, fechou os olhos, saiu do lugar, mas você protegeu seus olhos. Por quê? Porque a menina dos olhos é muito importante. A gente faz de tudo para protegê-la. Então, você é você é a menina dos olhos de Deus. Então você também tem que ser protegida, você também tem que ser guardada do que é mal, tá bem? Olha só como Deus te ama. Então, cuide de si mesma, não se abandone, não se rejeite, não se despreze, não se menospreze, não fique falando de defeitos. Isso que você vê como defeito, verdade, pode ser uma qualidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança e eu olhava para minha avó, ela era linda, linda, linda. E eu achava ela tão linda. E o que eu mais achava lindo nela eram as bochechas redondinhas. Eu olhava e ficava, uau, como ela é linda, como minha avó é linda, que bochechas lindas. Veja bem, eu era uma criança e estava olhando com o olhar puro de uma criança. Depois, quando eu cresci, quem ficou com as bochechas da vovó? Então eu fiquei da mesma maneira, com aquelas bochechinhas. E comecei a achar que aquelas bochechinhas não estavam bem em mim, que estavam feias. E aí um dia, quando eu visitei minha mãe,
ela falou pra mim, eu falei das bochechas e ela falou, filha, é de família. E eu lembrei quanto eu achava linda na minha avó. Por que o meu olhar mudou comigo? Porque eu já não me via mais como eu via minha avó. Porque nela era tão bonito e em mim já não era tão bonito. Por quê? Porque o meu olhar já não era o olhar puro de uma criança. Mas Deus nos vê com um olhar mais puro do que o olhar de uma criança. Então, quando Ele olha para nós, Ele não vê defeitos. Isso mudou também a minha visão sobre mim mesmo. Eu já não tenho mais aquele olhar. Vocês perceberam como tudo é a maneira que nós vemos? Então, peça a Deus para enxergar a si mesmo pela perspectiva dos olhos dele. Tá bem? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus eu apresento a Ti todas essas mulheres que são tão preciosas, Senhor, que são a menina dos Teus olhos. Pai, que elas recebam o Teu amor agora mesmo, que elas possam se ver e se enxergar como o Senhor as vê, como o Senhor as enxerga, que elas saibam quanto são especiais, feitas de um modo tão maravilhoso diante de Ti. Pai, que essas mulheres amem a si mesmas em Ti, Senhor. Que elas cuidem de si mesmas, que elas tenham essa alegria, este prazer, que elas não dependam do amor de terceiros, mas que elas sejam cheias do Teu amor e que elas sejam satisfeitas em Ti, Pai, e felizes consigo mesmas. Eu entrego todas em Tuas mãos e agradeço, porque o Senhor fez a todas nós de um modo tão maravilhoso e especial. Muito obrigado, querido Pai. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe, queridas.